Alô, bom dia. Fala bom dia aí. Abram suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. Põe aí, Rodriguinho, para mim, por favor. Lucas 8, 26 a 39. Luke chapter 8, verses 26 to 39. Então, fique aí alguns 2 minutos lendo e depois a gente vai falar sobre o evangelho egoísta, que é o tema da palavra de hoje, tá? Então leiam aí, depois a gente faz uma meditação e uma reflexão. A palavra diz assim nessa manhã: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Um dia eu estava no escritório da igreja, eu estava folhando a revista Veja. Daí eu estava folhando a revista Veja e eu achei o anúncio, o comercial de um negócio muito estranho. Põe aí. Disso. Por que isso é tão diferente? Por que isso é tão estranho? Sabe por que isso é estranho? Porque isso é uma margarina com sabor de manteiga. É uma margarina com sabor de manteiga. E pra gente tanto faz.
Porque a gente não quer saber se a margarina é diferente da manteiga, a gente não está nem aí. Na verdade, para a gente tanto importa se uma coisa é igual a outra, porque essas duas coisas são tão parecidas, que às vezes a gente confunde o que é um e o que é outro. Eu tive que perguntar para minha esposa, qual é a diferença da manteiga e da margarina? A minha esposa falou, a manteiga faz bem, menos mal que a margarina. Mas geralmente a gente compra a margarina. Então o que os caras fizeram? Fizeram uma margarina que é mais barata, com sabor de manteiga, para enganar a todos nós que querem ser saudáveis e querem comer. Então existem coisas em nossas vidas que são muito parecidas, que são muito semelhantes. E se você cresceu na igreja ou se você não cresceu, não importa. Hoje a gente está perto do Natal. E no Natal a gente celebra o nascimento de Cristo Jesus, que é o início do plano de salvação, é o início do Evangelho. E a gente sabe que o Evangelho é o seguinte. O Evangelho é quando Deus envia o seu Filho, seu único Filho, ao mundo para morrer por nós, pecadores. Porque a gente não consegue, tudo que a gente faz, em nada a gente vai conseguir pagar o preço do pecado. Então o que Deus faz? Deus envia o seu Filho para morrer numa cruz por nós. E Deus leva isso muito a sério. Deus leva a nossa salvação até as últimas consequências. E a consequência é a morte de Cristo Jesus numa cruz. Mas depois de 3 dias, a morte não consegue mais segurá-lo. Jesus vence a morte e Jesus ressuscita. Essa é uma história que não é uma história de terror, onde tem sangue, onde tem morte. Não é uma história de ficção igual Star Wars, que está aí no cinema. Mas é uma história de amor. É um romance. É uma história de amor. É uma história de graça. É uma história de misericórdia. É uma história de fidelidade. É uma história de piedade de Deus pelos homens. O evangelho é egoísta. E eu queria falar sobre isso nessa manhã. A narrativa de hoje começa Jesus num barco. Jesus está num barco com seus discípulos e começa a ter uma tempestade. E as ondas começam a bater no barco, o vento começa a soprar e os discípulos ficam apavorados. E os discípulos vão para Jesus e dizem, Jesus, a gente vai morrer. A gente vai morrer, olha essas ondas, olha esse vento, a gente vai virar. E Jesus se levanta, ele ordena que o mar se acalme e que a tempestade pare. É esse cenário que a gente está. É nesse cenário. Então eles estão no barco, acontece a tempestade, eles chegam do outro lado do lago da Galileia. O lugar chamado Gerasa, ou lugar dos Gerazenos. Hoje, se você vê no mapa mundo de hoje, é a Jordânia. Se você não sabe onde é Jordânia, parabéns. Você não ia passar na FUVEST. Hélio, onde é Jordânia? Hélio, você passou na primeira fase? Essa moleque inteligente demais. É na Jordânia. E assim que Jesus põe os pés na margem, um homem endemoniado vem ao seu encontro. Um endemoniado, um homem nu. Um homem cheio de feridas provavelmente. Um homem sujo. Um homem endemoniado, cheio de umas coisas que vocês não iam querer ver. E Jesus tinha ordenado que os demônios saíssem dele. Então esse demônio vem, se prostra aos pés de Jesus e diz, Jesus, o que tu queres comigo? Não me mande para o abismo. Antigamente as pessoas achavam que o abismo era o lugar onde os demônios e o diabo moravam. É o esconderijo deles. Mas na verdade o abismo tem muito a ver, e tem tudo a ver com o inferno. O que no fundo o demônio estava pedindo a Jesus, olha, não nos liquide, não acabe conosco. E Jesus então, ele olha para esse cara, que vive não como um homem, que vive como, cara, vive uma loucura de vida, vive uma vida que não tem sentido. Porque muitas vezes tentaram levar ele para uma casa, mas ele ia embora. Tentaram muitas vezes colocar uma roupa, vestir uma roupa nesse homem, mas ele sempre estava nu. Tentaram algumas vezes amarrá-lo com correntes e levá-lo aos guardas, mas ele sempre se soltava. Ele sempre ficava em lugares solitários e ele sempre morava em cemitérios. Era um homem que não vive como um homem,
Era o homem que, por causa dos demônios que haviam dentro dele, não vivia como um homem comum. A gente pode ouvir essa história e achar, pô, isso aí é uma história fictícia. Não tem nada a ver. Muitos acreditam que a Bíblia é uma história fictícia, é um monte de história. Mas na Jordânia, alguns anos atrás, encontraram as ruínas de um monastério que comemoravam, que homenageavam essa cura que a Bíblia fala. Foi encontrado. Então não é uma história fictícia, e nem é uma história longe de nós. Não é uma história que não tem nada a ver com a gente. Ah, mas isso não tem nada a ver com a gente, mesmo. Sai fora, ser endemoniado, isso não tem nada a ver com a gente. E a gente pode até achar que não tem nada a ver, mas eu queria te dizer que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo. Não estou dizendo que você é endemoniado. Mas se a gente for parar para pensar, esse homem não vivia como um homem por causa dos muitos demônios que haviam dentro dele. Mas o homem, você e eu, depois que nós pecamos, depois que Adão pecou, nós também não vivíamos como homens. A gente vivia afastado do projeto que Deus tinha para nós. A gente não se encaixava mais no padrão de Deus. Depois que Adão pecou, o homem caiu e nós caímos, a gente não vive como homens. A gente não vivia como homens no padrão normal. Assim como esse homem, por causa dos demônios, era anormal, a gente, por causa do nosso pecado, a gente é anormal. Essa é a diferença, é isso que tem tudo a ver. Se naquele lado é o demônio, nesse lado é o pecado. E o pecado nos impede de cumprirmos a nossa função de representar Deus. O pecado impede a nossa aproximação a Deus. O pecado impede que a gente vá para casa. O pecado impede que a gente seja livre. O pecado impede que a gente seja normal perante Deus. Então não há nada de diferente em relação a esse homem. Se de um lado é o pecado, do outro lado são os demônios. Somos iguais. Somos iguais. Mas havia uma solução para esse homem. Havia uma solução para a vida desse cara que vivia como um animal, que vivia longe do padrão. E a solução era Jesus. E a narrativa continua dizendo que Jesus chega para esse cara, para o demônio e pergunta, qual é o teu nome? E o demônio responde, Legião. Por que legião? A legião é um número gigantesco. Antigamente, legião era usada para destacar, para nomear um batalhão de um exército romano, que era gigantesco. Era um batalhão de mais de 6.000 homens, de mais de 6.000 soldados. Ou seja, legião é um número gigantesco de pessoas, é um número gigantesco de demônios. E os demônios, eles reconhecem Jesus e eles falam, Jesus, não nos mande para o abismo. E bem nessa hora está passando uma manada de porcos. No outro evangelho, em Marcos, vai falar que são 2.000 porcos, aproximadamente 2.000 porcos que estavam passando na região e os demônios pedem para Jesus, cara, não manda a gente para o abismo. Permite que a gente entre nesses porcos. E Jesus permite. E os demônios saem desse homem, a legião inteira sai desse homem e entra na manada de porcos. A manada de porcos, ela se joga na margem, no precipício e se afoga no mar. E algumas pessoas já me perguntaram, mas Miss, cara, por que Jesus deixa ir para os porcos? Que mancada com os porcos. Primeiro que para o judeu, porco é um animal impuro. Não pode comer, não pode tocar, não pode fazer nada. Porco é um animal impuro. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que esses porcos eram usados para serem sacrificados a deuses pagãos. Então os porcos que estavam lá eram usados para ser sacrifício, oferta de sacrifício, uma oferta para os deuses pagãos. Ou seja, o que Jesus faz é acabar com 2 mal de uma vez só. Né? Com a oferta para os demônios e para os demônios. Acaba tudo de uma vez. Né? Mas aí a grande questão, pessoal, não é só isso. A grande questão é quando os porcos morrem,
As pessoas que estão cuidando dos porcos, elas ficam apavoradas. Elas olham o que Jesus fez, elas saem correndo, elas ficam apavoradas. Mas o que elas fazem é ir para a sua cidade, ir para as cidades da região e começam a contar o que Jesus fez. E as pessoas da cidade começaram a se aproximar de Jesus. As pessoas começaram a ver que Jesus estava lá, mas não só Jesus, mas eles viram aquele cara que Jesus tinha curado, sentado aos seus pés, vestido no seu perfeito juízo, escutando tudo que Jesus estava falando. A cura para os demônios foi Jesus. A cura para o nosso pecado, para nos trazer de volta à normalidade, é Jesus. Esse é o Evangelho. É isso que a gente acredita. Que a gente vivia que nem um animal, a gente não vivia nem que nem homem, a gente não tinha propósito, a gente não tinha missão. Nada nessa vida. Mas que Jesus, ele voltou, ele veio como homem, ele estabeleceu tudo de novo. Vida eterna, Evangelho. É isso. É isso que Jesus fez. Mas de novo a pergunta é: como é que a gente transforma essa história do Evangelho? Tão bonita. Essa história do Evangelho de misericórdia e graça. Essa história do Evangelho de amor. De um Deus todo-poderoso querer salvar homens que ele nem precisava. Essa história de um Deus levar tão a sério o plano de salvação para enviar o seu filho para morrer por homens e mulheres que ele nem precisa. Que ele nem precisa. E como é que a gente transforma essa história numa história egoísta? Quando tudo isso que a gente vive, quando isso tudo que a gente já ouviu na nossa vida, quando a gente recebe graça, misericórdia, amor, salvação, quando a gente recebe tudo isso, e tudo isso permanece em nós. Quando a gente acha que o fim de tudo isso, a finalidade de tudo isso é só para nos salvar. O Evangelho se torna egoísta quando ele termina em nossas vidas. O Evangelho se torna egoísta quando ele não alcança outras pessoas através da sua vida. Não é o Evangelho que você vive. É algo parecido com o Evangelho. É um Evangelho manco. É um Evangelho maltrapilho. É um Evangelho egoísta, que tudo acaba bem para você. A gente busca Deus. A gente ora para Deus. A gente vem na igreja, a gente vai no acampamento. A gente jejua, a gente dá oferta, tudo querendo que tudo de bom aconteça para nós mesmos, e está por isso. O Evangelho egoísta não é Evangelho. Não é Evangelho, porque o Evangelho verdadeiro é aquele sim que te salva, mas é aquele que olha para os meninos da Fundação Casa e diz: esses também precisam ser salvos. O Evangelho verdadeiro não é aquele que te faz você ser salvo e para ter a vida eterna, você ter uma vida boa, você se esforçar para ter uma vida boa, para ser bem visto aos olhos das pessoas. O Evangelho verdadeiro é aquele que olha para aquele que está jogado na rua, para aquela pessoa, para aquele moleque que sofre bullying na sua escola, para que ele tenha vida eterna. O Evangelho verdadeiro alcança essas pessoas, não é para alcançar só você. Enquanto a gente vive essa vidinha de Evangelho só para mim, tudo de bem para mim, só para mim, o amor de Deus para mim, misericórdia de Deus para mim, graça de Deus só para mim, pois bem, você vive um Evangelho egoísta, que está em falta com Deus. O Evangelho egoísta, sabe o que é? É isso aqui. É isso. Sabe o que é isso? Esses caras aqui embaixo são pastores. De uma igreja não sei qual. Nem sei. Aquele cara é um roqueiro. De uma banda chamada Pearl Jam. Muito louco as músicas desses caras. Esses caras estão fazendo sabe o quê? Estão jogando sal. Sabe aonde? No Rio Doce. Não tem aquele rio lá de Minas que sofreu lá, que vem toda aquela lama lá do negócio da Vale? Não tem o Rio Doce lá em Minas, de Mariana? Sabe o que os caras estão fazendo? Jogando sal e orando para o rio ser curado. Só isso. E chamam um cara para tirar foto do cara orando assim. Sabe quem é aquele cara? Está escrita a história. Ateu. Sabe o que ele fez? Doou $100 mil.
para salvar o rio. Sabe o que é o evangelho egoísta? É isso, que chama atenção para si mesmo. Sabe o que é o evangelho egoísta? Que toda a glória tem que ser voltada para si mesmo. Todo o seu comportamento que se parece como cristão, tudo aquilo que ele faz que se parece como cristão, que ele acha que é cristão, é tudo voltado para si mesmo. A atenção toda é voltada para ele. Esse cara de cima, nem Deus o cara conhece. Mas existe uma outra coisa que a gente não vê e ninguém fala sobre isso. Nas igrejas não se fala sobre isso. Sabia que no Rio de Mariana alguns voluntários estavam dentro da água resgatando os animais? Limpando os peixes, salvando os peixes. Eles não ficam fazendo isso. Jogando sal e água ungida para chamar a atenção. O evangelho egoísta é o evangelho que chama atenção para si só. O evangelho egoísta é aquele onde o próximo não importa. No máximo o próximo é alguém dentro da igreja. Isso. Mas Jesus tem uma solução para o evangelho egoísta. Jesus tem uma solução para aqueles que vivem dessa maneira. Acham que vivem o cristianismo, o evangelho verdadeiro. A palavra de hoje continua dizendo que quando Jesus estava indo embora, porque as pessoas da cidade ficaram com medo de tudo que viram, esse homem de quem saiu a legião, esse homem de quem a sua saúde mental foi restaurada, a sua vida normal como homem foi restaurada, ele vai até o barco e diz: Jesus, por favor, deixa eu ir com você. Jesus, por favor, deixa eu ir com você. E Jesus diz: não. Você volta para sua casa. Você volta para sua cidade. Você vai para o lugar de onde você veio. E você testemunha sobre o que Deus fez por você. Essa é a solução que Jesus dá para o evangelho egoísta. Essa é a solução que Jesus dá a nós. É claro que a gente tem que ir para Jesus, ficar com Jesus. A gente tem que querer ficar com Jesus. A gente tem que ser transformado, tem que ser mudado, tudo isso. Mas tudo isso não pode ficar guardado para nós mesmos. Existem pessoas morrendo. Existem jovens presos, cara da sua idade, preso. Existem amigos de vocês, cara, que não querem mais viver. Existem pessoas na sua família, cara, que não querem mais viver. Que não aguentam mais. O evangelho tem que alcançar essas pessoas através de você. Se a gente for ver no livro de Mateus, capítulo 18, a gente vai ver uma história bem conhecida. De um rei que queria acertar as suas contas com todos os seus devedores. Então, primeiro chega um cara que está devendo, 300 milhões de dólares. E o rei fala: ei, você vai me pagar ou não? E o homem diz: eu não tenho como te pagar 300 milhões de dólares, rei. Aí o rei diz: pega a família dele e joga na prisão, até que ele consiga me pagar. Só que esse homem, ele fala: ei, tem misericórdia de mim. Me dá mais um tempo que eu vou conseguir pagar. Eu vou conseguir te pagar. Mas o rei, movido por paixão e misericórdia, diz: olha, a sua dívida está perdoada. Pode ir embora. Mas esse homem que teve a dívida perdoada, ao sair da presença do rei, encontra o seu servo, que lhe devia 5 reais. 5 reais. E ele foi lá e disse: me pague os 5 reais. Só que esse servo disse: olha, eu não posso te pagar 5 reais agora. Me dá mais um tempo que eu vou pagar. Mas esse cara, o que ele faz é pegar a família desse cara e jogar na prisão. Então as pessoas que assistiram que o rei o perdoou e assistiram o que esse cara fez, voltaram para o rei e falaram: olha, rei, aquele cara que você perdoou, pois bem, ele foi lá e jogou a família do cara na prisão por causa de 5 reais. Então o rei o chama de volta e diz: ei, servo mau, eu te perdoei uma dívida de 300 milhões de dólares e você não consegue perdoar a dívida do seu irmão? Agora você vai para a prisão de verdade. Mas sabe qual é o negócio desse negócio? Nossa, o negócio desse negócio foi bom, hein? Sabe qual é
O negócio dessa passagem é que o homem não foi para a cadeia porque ele não perdoou a dívida. A Bíblia diz explicitamente, porque você não teve misericórdia do outro. Que misericórdia? Que o alcançou primeiro. Você que recebeu misericórdia de Deus e que não repassa isso para frente, você é que nem esse cara. Que nem esse servo mau. Que recebe misericórdia e retém tudo para si próprio. Esse não é o Evangelho. Jesus te chama para ir para fora. Deus te desafia para ir para fora. Para além de você mesmo. Para acabar com esse negócio de tudo eu, todo esse mimimi. Ai, me machucou, ai, me não sei, todo esse mimimi. Cara, quando eu era moleque, se um cara vinha fazer bullying na gente, a gente socava. Bullying, vai para cima, dá porrada. Mas hoje, quando ele fala, seu bobo, aí ferrou. Aí se arma um circo. Chama professor, pai, psicólogo, conselho tutelar, chama juiz, chama advogado. Por quê? Me chamou de bobo. Não vai dormir. É muita besteira por nada. O que a gente tem que aprender é que a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ser cristão de verdade. Parar de pensar em si próprio. Parar de pensar em se dar bem, só isso. E começar a levar o Evangelho, viver o Evangelho para as outras pessoas. Para que as outras pessoas possam conhecer. Não o Evangelho egoísta que você vive, não essa coisa bizarra que o mundo olha e fala que idiotas. São idiotas mesmo. O mundo, quando nos condena porque fazemos isso, eles têm toda a razão de fazer isso. Tem toda a razão. Porque a gente tem cara de cristianismo. A gente tem cara de ser perto de Deus. A gente tem cara de ser espiritual. Mas as coisas que a gente tem que fazer de verdade, a gente não faz nada. Não faz nada. E o mundo tem razão em nos condenar. O mundo tem razão em olhar e nos julgar. Porque a gente vive dentro dessa redoma, dentro da igreja. E não pode mais acontecer. O mundo está um caos e o mundo precisa de cristãos. Homens e mulheres que se levantem no meio desse caos. Com o Evangelho. Com a paz. Com a salvação. E com a verdade. A verdade da cruz. A verdade do Evangelho verdadeiro. Não de um Evangelho egoísta. Para finalizar, eu queria ler uma citação de John Stott, no seu livro Nosso Silêncio Culpado. Nosso Silêncio Culpado é um livro sobre a falta de voz da igreja para evangelizar o mundo agora. Por que a igreja não sai para evangelizar tanto? É nossa culpa. E John Stott vai dizer o seguinte: não dizemos nada, não separei, porque não temos nada a dizer. Nossa língua está amarrada e os nossos lábios estão selados. Porque não temos um conhecimento profundo do Evangelho, uma convicção sobre a sua verdade, ou ambos. Não pode haver evangelização sem o Evangelho, nem missão sem uma mensagem. Sabe por que a gente não evangeliza? Porque o Evangelho que a gente vive é egoísta. Porque o Evangelho que nos alcançou foi transformado. A história de amor que nos alcançou foi transformada numa história egoísta, maltrapilha, manca. É por isso que a gente não vai. E o Evangelho não é só isso. O Evangelho pode mudar toda a sua vida. Existe o poder do Evangelho, da simplicidade. Nosso silêncio é culpado. Mas o que é muito mais vergonhoso é nós vivemos o Evangelho egoísta e querermos julgar o mundo. Sem misericórdia alguma, sem piedade, sem graça. Se você recebeu misericórdia, passe misericórdia. Se você recebeu o Evangelho, passe o Evangelho. Se você recebeu amor, passe o amor. É assim que o Evangelho funciona. É assim que o Evangelho alcança as pessoas. O Evangelho não tem que ter um fim em você. É muito pelo contrário. Você não adequa o Evangelho para a sua vida. Você não tem que pegar o Evangelho e cortando e aparando as partes que você não gosta e encaixa isso para você. Isso não é Evangelho. Evangelho é aquilo que está lá, a verdade. E você encaixa a sua vida naquilo que é verdade.
Você encaixa a sua vida na palavra de Deus, no evangelho de Deus. Você é moldado para ficar igual àquilo, não aquilo ficar igual a você. Esse é o evangelho verdadeiro que te transforma e que te leva além, muito além do que você poderia imaginar, do que você sonha. Todos os louvores que a gente cantou aqui, tudo, fala do evangelho, fala do amor de Deus. Fala que a gente quer estar com Ele, todas essas coisas. Mas a gente tem que querer muito mais. A gente tem que querer sair dessa bolha do eu mesmo e viver o evangelho verdadeiro. Esse é o desafio que eu queria deixar para vocês, um pouco antes do Natal, um pouco antes de começar a história do evangelho verdadeiro, que você possa vivê-lo, que o evangelho de Cristo Jesus não termine na sua vida, mas que termine no mundo, termine em pessoas, e que no final de tudo, o evangelho de Cristo Jesus termine no reino de Deus. Eu queria orar com vocês nessa manhã. E o que vamos orar nessa manhã, se você quiser, esse Deus falou com você, que você está vivendo esse evangelho egoísta, que é tudo para você. A primeira coisa que temos que fazer é pedir perdão. Pedir perdão a Deus por transformar uma história tão bonita do evangelho. E olha que viver o evangelho egoísta é completamente contraditório com o evangelho, porque o evangelho ele começa com um Deus que não se importou em ser Deus, com um Deus que não se importou em ser Deus e que mandou o seu Filho. O evangelho começa assim, algo que não é nada egoísta. E se nós temos vivido um evangelho egoísta só para nós mesmos, nós não estamos vivendo o evangelho. Você não está sendo cristão, me desculpe. Se tudo aquilo que você recebeu de Deus permanece em você e só em você, você não é um cristão. Você não vive o evangelho verdadeiro. Você está vivendo um evangelho manco. Um evangelho com defeito. Um evangelho incompleto. Se você está vivendo assim, você precisa pedir perdão. Pedir perdão a Deus. E essa é a nossa primeira oração de arrependimento. E a segunda oração que você pode fazer se você quiser é dizer a Deus que você está disposto a viver o evangelho verdadeiro, que recebe de Deus, que é transformado por Deus, que fica com Deus, que fica com Jesus, mas que não termina em você, que vai para o mundo, vai para as pessoas, vai para aqueles que você sabe que eles precisam, vai para a sua família, vai para o lugar onde você trabalha, para o seu marido, sua esposa, seu filho, para o seu empregado, para o seu amigo. E se é isso que você quer, que você possa orar a Deus pela fome e sede e pela disposição em querer viver esse evangelho verdadeiro.
dessa terra, Senhor, pois sei que Tu és o Filho e todos saberão que Tu és Deus, Tu és Deus. Eu me entreguei, pois sei de tuas promessas que fizeste, que fizeste. Cristo, eu confio em Ti e eu irei até os confins dessa terra, Senhor, pois sei que Tu és o Filho e todos saberão que Tu és Deus, Tu és Deus. Cristo, eu confio em Ti e eu irei até os confins dessa terra, Senhor, pois sei que Tu és o Filho e todos saberão que Tu és Deus, Tu és Deus. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por permitir que a gente conhecesse o Teu Filho, por receber de Ti tanto amor, tanta graça e tanta misericórdia, Deus. E Deus, que a gente possa viver o Evangelho verdadeiro, que não retém tudo isso para nós mesmos, que não retém tudo isso que o Senhor tem nos dado para nós mesmos aproveitarmos de tudo isso, mas que o Senhor possa nos levar para fora, que nós possamos voltar para nossa casa e contar tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida. Deus, que a nossa vida de testemunhar do Seu Evangelho, de quem Tu és, não fiquem confinadas a alguns eventos do time de Deus durante o ano, como ir na Fundação Casa, como visitar o Redentor, mas que o viver o Evangelho, falar da Tua verdade, demonstrar o Teu amor para as pessoas que precisam, possam fazer parte da nossa vida diária. Que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar quando nos fecharmos em nossos mundos, querendo viver todas as coisas boas para nós mesmos. E toda vez que isso acontecer, Teu Espírito possa nos incomodar, que nós possamos nos arrepender e que nós possamos mais uma vez tomar o exemplo de Cristo Jesus, que não se apegou ao ser Deus, mas que veio em sacrifício e se entregou para salvar pessoas como nós, para salvar meninos como aqueles da Fundação Casa, meninos como aqueles do Redentor, pessoas que moram lá perto do vale, em Recife. E que a nossa vida, Deus, não seja uma vida vivida de um cristianismo barato, egoísta, que chama toda a atenção e glória para nós mesmos, mas que possamos viver o Evangelho verdadeiro, que Te glorifica, que Te honra, e que nós possamos ser eternamente gratos,
porque o Senhor nos permite viver esse evangelho aqui na terra. Abençoe esse time de Deus, que seja um time de Deus voltado para as pessoas que precisam te conhecer, voltado para os nossos pais e nossas mães que não te conhecem, para os nossos amigos, Senhor Deus, voltado para aqueles amigos na escola que precisam te conhecer. Muito obrigado, Senhor, que nós te pedimos e oramos. No nome santo de Cristo Jesus, amém. Fala para a pessoa do seu lado: oi.